Olá, olá, tudo bem? Eu quero falar aqui com você sobre contrato bancário. Muito preocupa o consumidor na hora de contratar com uma determinada instituição financeira. E principalmente, quais os juros serão cobrados em um empréstimo ou em um financiamento de veículo. Temos que entender que há dois tipos de juros que são cobrados num contrato. Os juros remuneratórios, que não são limitados. Antes havia uma limitação, só que o artigo 192 da Constituição Federal ele foi revogado, limitava-se aí a 12% ao ano. Esse artigo aí foi revogado. E temos os juros de mora, que é limitado a 1% ao mês, e há a previsão aí de multa de 2%, e isso pelo atraso. A diferença de juros remuneratórios para os juros moratórios é que nos juros remuneratórios há uma remuneração do capital, porque afinal de contas o banco, a instituição, ela precisa ter um lucro quando empresta esse capital. Então os juros remuneratórios. Agora os juros moratórios é quando há o atraso no pagamento dessa parcela do empréstimo. Aí esses juros eles são limitados a 1% ao mês, além logicamente de ser acrescido aí multa de 2%. Em alguns contratos temos também a comissão de permanência, mas vamos observar aqui que não se pode acumular multa, com comissão de permanência, tá? Essa acumulação ela é abusiva. Então, no contrato de qualquer natureza, deve ficar estipulado esses juros remuneratórios. E esses juros remuneratórios, eles são estabelecidos um patamar pelo Banco Central. Lá no Banco Central, você vai ter lá uma tabela de toda espécie e natureza de crédito. E lá vai estar falando qual o limite mínimo e o máximo para se cobrar juros. Então, pelo Banco Central é que fica estipulado esses juros remuneratórios. Agora, como identificar que esses juros remuneratórios eles são juros abusivos? Olha, não existe a lei, que estipule um limite. Não existe. Como eu disse a você, já existiu na Constituição Federal uma limitação, mas hoje não existe mais. Hoje esse controle é feito de acordo com o mercado financeiro. O Banco Central, todos os meses, ele faz uma apuração de todos os juros praticados pelo mercado em todas as naturezas de crédito, e aí ele sai com uma tabela. E aí você precisa entrar lá no site do Banco Central e pesquisar aí esses juros. O Banco Central ele apura o mínimo e apura o máximo que foi cobrado por aquela modalidade de empréstimo, de crédito, e aí ele norteia, É um parâmetro norteador que o Banco Central ele faz. Não é limitador, é norteador, entre o mínimo e o máximo. E quando os juros remuneratórios, você vê que naquele contrato destoa muito daquilo que é previsto pelo Banco Central, aí você pode identificar que há um indício de abusividade, porque o Estado ele vai precisar reequilibrar essa relação jurídica entre consumidor e banco. E essa média ela tem que ser apurada de forma mensal, João Marcos, e a capitalização de juros? Pode ser aplicada a capitalização de juros no meu contrato? Pode. Não há proibição da capitalização mensal desses juros. Antes até era proibido a capitalização de juros mensais. Era só permitida de juros anuais. Não era permitida em lei. Mas desde 2000, essa capitalização de juros ela é permitida sim, pelo nosso sistema financeiro nacional. E um problema que tem nesse tipo de contrato, é a venda casada. Por exemplo, você quer contratar um empréstimo e aí o banco ele exige que você, ao contratar esse empréstimo, contrate também um seguro prestamista. Vamos supor que você está financiando um veículo. O contrato é de financiamento de veículo. Se o banco exigir que você
contrate um seguro prestamista, isso aí é prática abusiva. E o que é o seguro prestamista? Se ocorrer aí, vamos supor, desse consumidor falecer, esse contrato ele é considerado quitado. Aí os herdeiros terão aí o contrato quitado. Se esse consumidor vier a acontecer algum acidente de uma invalidez aí permanente, esse contrato também ele é quitado. Existem também muitos contratos em que esse consumidor fica desempregado, impossibilitado de pagar, então muitas vezes o seguro ele cobre esse tipo de coisa. Mas esse seguro prestamista em financiamento de veículo, ele é facultativo. E quando que esse seguro prestamista ele é obrigatório? Ele é obrigatório quando é financiamento imobiliário. E por que é obrigatório? Porque o financiamento imobiliário costuma ser de 30, 40 anos, né? São contratos mais longos. Então há o regramento desse seguro prestamista e também, principalmente, porque o imóvel ele pode vir aí a ter um dano físico. Então a seguradora ela tem que cobrir os danos eventuais a esse imóvel. Quer saber mais? Deixa aqui nos comentários, pode mandar mensagem inbox, tá? Para que eu esclareça a sua dúvida e seja, né, um conteúdo para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.